ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse texto, irmãos, nós vemos aqui características importantes para entendermos essa questão do sumo sacerdote. Primeira parte do texto, vai de 1 a 5, ele vai dizer quais são as qualificações para que fosse sumo sacerdote. E aí tem duas qualificações. Primeira, ser um homem. E a segunda, ser chamado por Deus. Vejam, ele descreve que o sumo sacerdote, ele foi tomado dentre os homens. Ele é constituído das coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, é conferido àquele que assume essa qualificação de sumo sacerdote, que ele tem essa capacidade. Agora, essa capacidade de oferecer o sacrifício pelos pecados, e não só pelo do povo, mas por ele também, porque o sumo sacerdote humano conforme a linhagem levítica, né, que veio quando o primeiro sumo sacerdote foi Arão, conforme o texto já também nos informa. Esse sacerdócio humano levítico, ele é falho, ele é fraco. Por quê? Porque ele é feito por homens pecadores. Todos pecaram. Mesmo assim, quando Deus chama alguém para ser assim, como foi o caso aqui, Deus chamou Arão, ele diz: ninguém toma esta honra de si mesmo, o versículo 4, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, Arão foi chamado por Deus para ser o sumo sacerdote do povo. Mesmo assim, a condição de Arão é que ele era um homem também, como qualquer outro, pecador, e tanto quando ele oferecia o sacrifício, ele oferecia pelo povo e também por si mesmo. Está aí no versículo 3. É por esta razão que deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Pois bem, destacado essas questões de que, para ser sumo sacerdote, tinha que ser homem e chamado por Deus, a pergunta é: Cristo se habilitou para ser sumo sacerdote? Sim, por quê? Porque ele se encarnou, se fez homem e também foi enviado por quem? Por Deus, o Pai. Então vejam, Cristo ele tinha todas as qualificações para ser de fato o sumo sacerdote. Só que essa condição em Cristo é ainda maior. Por isso que ele diz que ele é superior ao sacerdócio da antiga aliança, ao sacerdócio de Arão. Por quê? Porque Jesus é Deus. Por isso que o sumo sacerdócio de Cristo é perfeito. Nele não havia pecado algum, como nós já vimos, né? Não havia pecado algum nele. Enquanto nós somos pecadores, enquanto nós precisamos do auxílio do Senhor, de todas as ações que Deus assim fez para chegarmos à condição de que hoje estamos salvos pela fé em Cristo, Jesus Cristo não precisou disso, porque ele veio como sumo sacerdote. Mas a característica dele é que ele era segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele já é um sacerdócio
eterno. Jesus já assumia essa condição desde a eternidade. Ele não começou a ser esse intercessor pelo povo, esse sumo sacerdote, quando veio, não. Ele já o era, desde sempre. Por isso que ele teve a condição de passar pelo que passou. E, como sempre, o atestado de que Jesus de fato é assim é o que diz as Escrituras. O que o autor aos Hebreus cita? Os Salmos, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E cita também o outro salmo que diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, essa ordem de Melquisedeque é o significado daquela aparição que ocorreu lá no Antigo Testamento, mostrando que aquele sacerdote, aquele profeta, ele não se assemelhava ao que não se caracterizava como o sacerdócio levítico, como dos homens que aqui estavam, demonstrando que ele era uma aparição vinda do céu. Foi ali um caso de uma teofania. A teofania é aquela aparição que Deus se fazendo aparente de pessoas, né, quando ele aparecia. Então, no Antigo Testamento aconteceu muito desses casos de teofania. Deus se apresentando ao povo, né, de uma maneira que seria uma pré-encarnação de Jesus naquele tempo. Então, aconteceu muito disso durante a antiga aliança, durante o sacerdócio antigo. Mas apareceu esse Melquisedeque em uma determinada ocasião e ele se diz respeito, então, àquela condição de Cristo ser esse que é segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, é um eterno sacerdote. É sacerdote para sempre. Então, por isso que ele é o perfeito. Não há falha em Jesus. Jesus, ele não tinha pecado, ele se fez pecado, ele assumiu a culpa que era nossa. Enquanto o sacerdócio do Levítico, eles faziam isso, eles tinham que sacrificar em favor do povo, pelos pecados do povo, mas ele também sacrificava pelos seus próprios pecados. Ou seja, os sacerdotes da antiga aliança, eles tinham a consciência de que eles não eram Deus, de que eles não eram melhores do que os outros, de que eles não estavam numa posição privilegiada em relação aos outros homens. Não. Eles sabem que Deus os capacitou, foi Deus quem os chamou para assumir aquela função de sumo sacerdote. No entanto, ele se reconhece, mas eu sou pecador. Seria exatamente como hoje, no caso, né? Ou seja, o fato de eu ser pastor e responsável pelo povo, que é a igreja do Senhor, seria mais ou menos essa relação com relação ao sacerdote, mas eu não me coloco numa condição de que estou acima dos irmãos. Não, jamais. Tão quanto pecador são, tão quanto pecador eu sou. Por quê? Porque nós somos, de fato, humanos que já nascemos e herdamos dos nossos primeiros pais essa condição. Herdamos a condição de pecadores. Todos pecaram. Então, eu não posso me colocar nessa condição de estar acima de quem quer que seja. Jamais. Isso é uma condição importante de reconhecimento. No entanto, todos nós, eu e vocês, quando olhamos para Cristo, o sumo sacerdote perfeito, todos nós, ao olhar para Jesus, somos assim perdoados em nossos pecados, pela fé que temos em Cristo. Se recebemos ainda mais uma bênção bendita e maravilhosa, Romanos 5, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Vejam, gozamos hoje dessas bênçãos do Senhor, a paz com Deus, porque sem Jesus não temos paz. Os homens que não têm a Cristo, que não têm esse sumo sacerdote para interceder por eles vivem em guerra, espiritualmente falando. A sua mente e o seu coração não se inclina para o Senhor. Eis a grande dificuldade. Ora, se eu não tenho a Cristo como meu Senhor e Salvador, o que é que vai me restar? Onde eu vou aguardar? Que esperança vou ter? Né? Como é que eu posso ter a certeza de que eu estou realmente sendo assistido espiritualmente por Ele? Sem Cristo é impossível. Por isso as pessoas desesperadas, por isso as pessoas sem paz,
Por isso as pessoas que ficam com aquelas grandes situações de lutas internas, porque quando vem a questão de estar em Cristo, o que é que a palavra de Deus diz? Descansa, né? O Senhor é refúgio, é fortaleza, o Senhor traz paz, o Senhor reconcilia nós com Deus. Então, tudo isso provém porque nós temos um sumo sacerdote perfeito. Então, quando Jesus dar a sua vida, outra coisa que é diferente dos demais, né? Nenhum dos sacerdotes da antiga aliança deram a sua vida. Nem Arão, nem Moisés, nem ninguém. O único que assim o fez foi Cristo, que veio na condição que era, veja, sem pecado algum. Eles tinham pecado e tinham que sacrificar um animal para pagar os seus pecados. Jesus, sem pecado algum, veio e sacrificou a si mesmo. Olha que poder! E ao fazer isto, ele então é a autoridade máxima em dizer que passou pelo que passou, mas se agora se habilita a ser o que ele é. É o que o texto está dizendo. Olha, ele, Jesus, nos dias da sua carne, quando ele se encarnou, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, foi exatamente naquele momento do sofrimento, né? Já no Getsêmani, quando ele suou sangue, e orou ao Pai dizendo o quê? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Vocês lembram desse momento? Foi esse momento que ele está dizendo. Jesus, com forte clamor e lágrimas, fez orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, que foi o Pai, né? Ele orou ao Pai e pediu: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E assim foi feito. Jesus se submeteu à vontade do Pai, porque, humanamente falando, ele sentiu a dor, o sofrimento, não é? De receber sobre si as nossas dores. Cristo tomou sobre si as nossas dores. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Por isso que ele é o sumo sacerdote perfeito. E ele diz assim, então, olha, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, com F bem maiúsculo, no sentido de dizer, o Filho eterno de Deus, o unigênito do Pai, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Porque até então, Jesus não tinha nem tem essa necessidade, né? Ele nunca tinha passado por isso. Sendo ele Deus, Jesus sempre gozou da comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, a Trindade Santíssima. Então Jesus, que era sem pecado e era Deus, ele nunca precisou passar por isso. Mas ele teve que se encarnar por projeto de Deus, por plano de Deus, para vir a este mundo. O sumo sacerdote perfeito por mim e por você, porque até então o que nós tínhamos era o sacerdócio levítico, que era falho, o sacerdócio levítico que já tinha passado e, portanto, não trouxe salvação para ninguém, não trouxe perdão pleno para ninguém. E outra coisa interessante, que por isso que Hebreus está tratando disso, é que havia naquele período ali o judaísmo, né, que estava ainda apegado àquela prática, àquela tradição do sacerdote. O judeu sempre respeitou e respeita o sacerdócio. Eles sempre acham que através do sacerdócio que estava acontecendo, eles iriam alcançar a salvação. E aí o autor aos Hebreus vem e explica para eles, não é mais assim. Aquele sacerdócio levítico não tem mais, nunca teve poder de salvador. Embora todo aquele sacerdócio, ao ser executado, apontava para o Salvador. Eles tinham que crer na vinda do Messias, no Salvador que estava sendo representado ali, através daquele sacrifício que estava sendo feito. Então, o sacrifício da antiga aliança, o sacerdócio, esse é inferior ao sacerdócio de Cristo. Por quê?
porque enquanto do sacerdócio da antiga aliança era humano, ilimitado e falho, o sacerdócio de Cristo é superior. E embora tenha sido humano também, mas foi humano perfeito. Essa é a grande diferença. Jesus é o sacerdócio, teve o sumo sacerdócio perfeito porque ele foi encarnado, humano, mas perfeito. É isso que é o grande diferencial. Nenhum outro, nem antes nem depois de Cristo, nenhum sacerdote conseguiu fazer o que Jesus fez, porque nenhum dos outros era Deus. Jesus era. Esse é o grande diferencial. E aí onde muda tudo. Onde muda tudo. Se alguém quer, de fato, usufruir da bênção de ser chamado filho de Deus, de ter os seus pecados perdoados, de ter a sua condição de ser santo, tem necessariamente de receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É o único meio, é o único caminho, não tem outro. Não adianta se degladiar, não adianta argumentar, não adianta querer dizer, não é assim, é de outra forma, que não é. Este é o Evangelho, esta é a boa nova de salvação, este é o caminho necessário para quem quiser, de fato, gozar da salvação em Cristo Jesus. Porque ele diz aí no texto, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Não tem para onde correr. Quem, de fato, é salvo por Jesus, vai passar a obedecê-lo. Então, uma das marcas de quem, de fato, é um cristão verdadeiro é ser obediente. Simples. Ser obediente à palavra de Deus, ser obediente a Jesus, ser obediente ao Deus Todo-Poderoso. Então, o crente, ele de fato demonstra essa condição, obediência. Mesmo na luta que ele enfrenta entre obedecer a Deus e desobedecer por conta da natureza caída, mas ele sempre vai saber dessa verdade. Eu tenho que obedecer a Deus. E eu vou dizer, irmãos, aqui, a título de aplicação, como de fato tem acontecido por diversas vezes na vida do crente, de um modo geral, falando assim de modo geral, é que muitos crentes, infelizmente, falta-lhe a maturidade espiritual, de compreender o seguinte: ora, eu sou crente, eu já sei que pela fé em Cristo eu estou salvo, mas eu preciso viver uma vida de obediência a Ele. Infelizmente, muitos acham assim: já sou crente, vou criar umas regras aqui, vou cultivar isso e está tudo certo. Não. A melhor maneira de você apresentar-se ou demonstrar que de fato você é um cristão é uma vida de obediência. E uma vida de obediência não vai ser uma vida pesarosa, não. Não é aquela coisa do fardo pesado, meu Deus, e agora? Não. Não é aquelas loucuras que se fazem religiosamente falando, de impor às pessoas determinadas coisas, como faça isso, faça aquilo outro, né? Se sacrifica daquela maneira, faça aquele negócio lá, uma certa penitência, para poder obter. Não é isso, não. Isso é religiosidade vazia. É quando você vive pela obediência. E obedecer o quê? É obedecer ao pastor? Não, é obedecer à palavra de Deus. Enquanto o pastor está fiel à palavra, você está obedecendo mesmo. Saiu das Escrituras, inventou história, disse outra coisa, aí você não aceita. É como diz Paulo aos Gálatas. Os Gálatas estavam sendo assediados pelos judeus, queriam impor a eles a condição de se circuncidarem, porque os judeus faziam a circuncisão, mas os Gálatas, que eram gregos, né, que eram gentios, eles iam se convertendo a Cristo e começaram a receber o Evangelho da parte de Paulo. Mas o que aconteceu? Os judaizantes ficavam ali, cutucando os irmãos, dizendo: olha,
vocês precisam, para ser parte aqui da igreja, vocês têm que circuncidar, você tem que guardar determinadas normas e regras do judaísmo. Aí Paulo precisou escrever a carta aos Gálatas e diz àqueles irmãos: admira-me, irmãos, que vocês estejam passando, rapidamente, ele diz, esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho que não é outro, ele diz. Não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ele diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Não vão atrás desse negócio, dessas coisas. Infelizmente, isso tem disseminado muito. Muitos outros tipos de evangelho, entre aspas, têm sido pregado. E, infelizmente, muita gente vai atrás dessas coisas. Quando a simplicidade do evangelho e a firmeza no evangelho e a obediência a ele é a segurança que o crente tem. O que nos firma e que nos traz até aqui, até hoje, é o fato de a gente andar seguro nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, é sermos bem doutrinados, é buscar entender e compreender a boa doutrina, a sã doutrina. Do contrário, você vai ficar sujeito a um outro evangelho, a formas estranhas que são apresentadas por aí afora, na internet, em tantos outros lugares, mas você precisa estar firmado na palavra. É isso que vai lhe dar segurança de você entender o que é que está acontecendo. Se você estiver vivendo na obediência, você não vai se abalar, a sua fé não vai ser abalada, porque você está seguindo verdadeiramente a Cristo. E se você está seguindo a Cristo, consequentemente, você está sendo obediente à palavra de Deus, porque Jesus deixou o seu exemplo de obediência, sendo Ele Deus, veio ao mundo, se encarnou, mas obedeceu. Jesus, sendo Deus, obedeceu. E aí Ele dá um exemplo. O que é que um crente, um filho de Deus, um crente em Jesus, tem que fazer? Obedecê-lo. Simples. Obedeça ao Senhor. Creia na sua palavra e obedeça. É isso que vai lhe dar uma condição necessária para você viver neste mundo hostil, neste mundo mau, neste mundo incrédulo, mas você não vai se abalar na sua fé, porque a sua fé está firmada em Cristo Jesus, que deixou o exemplo, foi nomeado por Deus para ser o sumo sacerdote perfeito e ainda o é. Diferente dos outros sacerdotes que já passaram, o sacerdócio levítico já passou. Não há mais necessidade nem condição alguma de hoje a gente estar aqui relembrando, olha, vamos fazer como Arão fez. Não. O sacerdócio de Arão já caducou, já passou. O sacerdócio que ainda continua é o de Cristo, porque esse é eterno, é para sempre, é segundo a ordem de Melquisedeque que ele foi nomeado por Deus. E, portanto, irmãos, conclamo a todos vocês que olhemos firmemente para esse Jesus, somente. Não saiam deste caminho, se firmem nele e certamente vocês estarão crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sequência do texto, quando nós vamos estudar, vamos perceber que é isso que estará desenvolvendo a nossa salvação, é o que nos trará a maturidade espiritual. Oremos ao Senhor. Ó Deus eterno, Pai amado, nós, diante da Tua palavra que aqui temos nesta manhã, agradecemos, ó Deus, pelo sacerdócio perfeito do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor mesmo, ó Deus, ó Pai, o enviou na condição necessária de ser um homem, por isso se encarnou, o nomeou sumo sacerdote para sempre, e assim Jesus reúne as qualificações necessárias para exercer esse grande ofício de ser Ele o sumo sacerdote perfeito. E olhando para Ele, o Senhor Jesus, possamos de fato, ó Deus, não só crer para a nossa salvação, mas também obedecer,
viver uma vida digna da vocação a que fomos chamados. Por isso, ó Deus, que nos ajude a entendermos esta obra de Cristo, a trilharmos o caminho da boa doutrina, da sã doutrina, para que assim seguros possamos continuar para servir ao Senhor com alegria e assim crescer na presença do Senhor. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém.